Aurora Boreal. Esse nome evoca imagens de um espetáculo celestial, onde as luzes dançam no céu noturno como se fossem pinceladas de um artista cósmico. Imagine-se no extremo norte do planeta, em uma noite fria de inverno. O ar é cortante e o silêncio é profundo. O céu, um vasto manto negro, começa a mudar. Uma faixa de luz verde cintila ao longe, aumentando em intensidade, enquanto vermelho, púrpura e azul se entrelaçam em uma dança etérea. Este fenômeno não é apenas uma maravilha visual. Ele captura a imaginação da humanidade, inspirando artistas, cientistas e sonhadores ao longo dos séculos. Por que esse espetáculo acontece e o que o provoca? Para entender a aurora boreal, devemos olhar para o Sol, nosso astro-rei, e explorar a relação complexa entre ele e o nosso planeta. O que acontece no espaço pode parecer distante, mas tem um impacto direto sobre a Terra e a vida que nela existe. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios da aurora boreal, explorando como o Sol e suas energias se entrelaçam com a nossa atmosfera, resultando em um dos fenômenos naturais mais impressionantes que o planeta tem a oferecer. Prepare-se para uma viagem que combina ciência, mitologia e uma profunda conexão com o universo. Aurora boreal, um termo que remete à aurora do norte, é um fenômeno natural que ocorre principalmente nas regiões polares. A magia das auroras não é apenas sobre a beleza. É uma expressão fascinante das interações entre a Terra e o cosmos. Durante a aurora, os céus se tornam uma tela vibrante, onde as luzes dançam em tonalidades de verde, vermelho, roxo e azul. Mas o que realmente está acontecendo? Qual é a essência desse fenômeno? A aurora boreal é um resultado da atividade solar, mas também da atmosfera terrestre. O nosso planeta possui um campo magnético que age como uma espécie de escudo protetor, desviando a maioria das partículas carregadas que o Sol libera. Essa interação acontece principalmente nas regiões próximas aos polos, onde a magnetosfera é mais fraca. Aqui, as partículas solares podem penetrar na atmosfera, criando uma explosão de luzes no céu. Mas a experiência de ver uma aurora vai além da ciência. É uma conexão emocional. As cores que dançam nas noites escuras têm um efeito hipnotizante. Para muitos, observar a aurora é mais do que um evento. É uma experiência espiritual, uma oportunidade de refletir sobre nossa existência e o vasto universo que nos rodeia. Neste contexto, a aurora se torna um símbolo da beleza e da fragilidade da vida. Para entender a aurora boreal, precisamos entender o Sol. O Sol é uma estrela, um gigante ardente no centro do nosso sistema solar, onde reações nucleares produzem uma energia colossal. Essa energia se libera não apenas na forma de luz, mas também de partículas carregadas. Esse fluxo contínuo de partículas, conhecido como vento solar, é como uma corrente invisível que se espalha pelo espaço, viajando a milhões de quilômetros por hora. O vento solar é uma mistura de elétrons, prótons e outros íons que, quando encontram a magnetosfera da Terra, são desviados em direção aos polos. Essa interação é fundamental para a formação das auroras. O campo magnético da Terra funciona como uma bússola, guiando as partículas solares até na atmosfera, onde elas colidem com os gases que a compõem. Essas colisões ocorrem a altitudes de 80 a 300 quilômetros acima da superfície terrestre. O que acontece durante essas colisões é a chave para entender o brilho das auroras. À medida que as partículas solares atingem moléculas de oxigênio e nitrogênio, elas transferem energia, excitando esses gases. Quando as moléculas retornam ao seu estado normal, elas liberam essa energia sob a forma de luz, criando o efeito visual impressionante que observamos. A relação entre o Sol e a Terra é uma dança cósmica. A energia que chega a nós não é apenas um fenômeno físico. É uma lembrança de como estamos interligados com o universo. A beleza da aurora é um reflexo dessa conexão. Um dos aspectos mais fascinantes da aurora boreal é a variedade de cores que podem ser vistas. O que determina essas cores? Em essência, as cores das auroras dependem do tipo de molécula que é excitada pelas partículas solares e da altitude em que essa excitação ocorre. Por exemplo, o verde é a cor mais comum nas auroras
e é gerado por colisões de partículas solares com moléculas de oxigênio a altitudes de cerca de 100 quilômetros. Mas a magia não para por aí. Quando as colisões ocorrem em altitudes mais elevadas, onde o oxigênio é mais rarefeito, podemos ver uma bela luz vermelha. Essa cor é menos frequente e, portanto, ainda mais especial para aqueles que têm a sorte de a observar. As luzes azuis e púrpuras, por outro lado, são geradas por colisões com moléculas de nitrogênio, geralmente a altitudes mais baixas. Cada cor é uma representação única da interação entre a energia do Sol e a atmosfera da Terra. Um dos aspectos mais fascinantes da aurora boreal é a variedade de cores que podem ser vistas. O que determina essas cores? Em essência, as cores das auroras dependem do tipo de molécula que é excitada pelas partículas solares e da altitude em que essa excitação ocorre. Por exemplo, o verde é a cor mais comum nas auroras e é gerado por colisões de partículas solares com moléculas de oxigênio a altitudes de cerca de 100 quilômetros. Mas a magia não para por aí. Quando as colisões ocorrem em altitudes mais elevadas, onde o oxigênio é mais rarefeito, podemos ver uma bela luz vermelha. Essa cor é menos frequente e, portanto, ainda mais especial para aqueles que têm a sorte de a observar. As luzes azuis e púrpuras, por outro lado, são geradas por colisões com moléculas de nitrogênio, geralmente a altitudes mais baixas. Cada cor é uma representação única da interação entre a energia do Sol e a atmosfera da Terra. Além disso, as auroras não são apenas uma experiência visual. Elas têm uma qualidade quase musical. Algumas pessoas relatam que, em momentos de quietude, é possível ouvir sons suaves ou zumbidos durante a aurora. Embora esse fenômeno não tenha sido amplamente estudado, a ideia de que as luzes podem ter uma sonoridade traz uma nova dimensão a essa experiência. As auroras são mais do que luzes. São uma sinfonia de cores e sons, uma expressão viva da energia que flui entre o Sol e a Terra. Observar a aurora boreal é uma experiência que muitos desejam. Mas onde exatamente é possível vê-la? As melhores oportunidades estão em países como Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia e Canadá, onde a geografia e as condições climáticas favorecem a visualização desse fenômeno incrível. As regiões acima do Círculo Ártico, como Tromsø, na Noruega, e Rovaniemi, na Finlândia, são locais populares. Mas existem muitos outros lugares menos conhecidos que também oferecem vistas espetaculares. A melhor época para ver as auroras é durante o inverno, especialmente entre setembro e março, quando as noites são mais longas e escuras. Durante esse período, as condições climáticas também desempenham um papel crucial. Céu limpo e ausência de poluição luminosa são essenciais para uma boa visualização. Mas há mais. A atividade solar, que segue um ciclo de 11 anos, também influencia a intensidade das auroras. Durante o máximo solar, os ventos solares são mais frequentes e intensos, resultando em auroras mais brilhantes e visíveis até em regiões mais ao sul. Muitos turistas planejam viagens especificamente para ver as auroras, participando de tours guiados que levam a locais estratégicos e utilizam tecnologia de previsão para maximizar as chances de visualização. Os guias muitas vezes compartilham conhecimentos sobre a ciência por trás das auroras e oferecem experiências que ajudam os visitantes a se conectarem ainda mais com o fenômeno. Quando alguém vê uma aurora pela primeira vez, é mais do que um evento visual. É uma transformação emocional que marca a vida. Antes da ciência desvendar os segredos das auroras, diferentes culturas criaram mitos e lendas em torno desse fenômeno fascinante. Para os Inuit, povos indígenas do Ártico, a aurora boreal era vista como espíritos de ancestrais dançando no céu, transmitindo mensagens e bênçãos aos vivos. Cada cor e movimento da aurora tinha um significado profundo, e as comunidades se reuniam para compartilhar histórias e tradições relacionadas às luzes do norte. Na tradição dos Sami, habitantes das regiões nórdicas, a aurora era respeitada como uma manifestação do mundo espiritual. Eles acreditavam que as luzes eram os espíritos de animais que dançavam no céu, celebrando a vida e a morte. Essa visão cultural não apenas conferia um significado espiritual ao fenômeno, mas também instigava um profundo respeito e admiração pela natureza e suas forças.
No Japão, há uma lenda que diz que as auroras são as almas dos mortos, que iluminam o céu para guiar seus entes queridos. Em muitas culturas, as auroras eram vistas como presságios, sinais de eventos importantes ou mudanças iminentes. Essas histórias refletem não apenas a beleza das auroras, mas também como as pessoas ao longo da história tentaram compreender e dar sentido ao que não podiam explicar. Além das lendas e mitos, as auroras também inspiraram obras de arte, literatura e música. Artistas e poetas frequentemente se referem à aurora como símbolo de esperança, renovação e beleza. Na contemporaneidade, as auroras continuam a influenciar a cultura popular, aparecendo em filmes, músicas e fotografias, que tentam capturar a essência desse fenômeno extraordinário. Através das histórias e experiências que as auroras geram, percebemos que elas transcendem o mero espetáculo visual, conectando gerações e culturas em um mesmo sentimento de admiração e respeito pela beleza do universo. As auroras boreais, portanto, não são apenas um fenômeno natural, mas um elo cultural, uma forma de arte viva que nos lembra da fragilidade e da beleza da vida. À medida que encerramos nossa jornada pelo mundo da aurora boreal, refletimos sobre tudo o que aprendemos. Esse fenômeno não é apenas um espetáculo visual, mas uma conexão profunda com o cosmos, a história e a cultura da humanidade. Desde a relação entre o Sol e a Terra, até as cores que iluminam o céu, a aurora nos lembra da complexidade e da beleza da natureza. A aurora boreal é um convite para explorarmos o desconhecido, para olharmos para o céu e nos perguntarmos sobre o que existe além do nosso mundo cotidiano. As luzes do norte nos inspiram a buscar conhecimento, a apreciar a beleza que nos rodeia e a respeitar o nosso planeta e o universo. Cada vez que vemos uma aurora, não estamos apenas testemunhando uma dança de luzes, estamos nos conectando com a história da Terra, com as forças que moldaram nosso planeta e com a rica tapeçaria de mitos e lendas que cercam esse fenômeno. Convidamos você a não apenas buscar as auroras boreais em sua vida, mas também a refletir sobre o que elas representam. Elas são um símbolo de esperança, de beleza e de nossa conexão com o universo. Ao final, somos todos viajantes nesse vasto cosmos e as auroras são um lembrete constante da maravilha que nos cerca. Que possamos sempre buscar a luz em nossas vidas, assim como as auroras buscam dançar nas noites escuras do nosso mundo.